Ação. Olá, alunos do Centro Universitário Internacional Uninter, sou o professor Zaldir. Nós vamos trabalhar aqui o exercício da disciplina de Geometria Analítica para o curso de licenciatura em Matemática. É do livro da professora Luana, né? Nós vamos trabalhar o segundo capítulo desse livro. Então, aqui na página 58, né, o terceiro exercício, que diz o seguinte, aliás, agora já acho que é 59, né? Só confirmar aqui, ó. Deixa eu lembrar aqui, é 59. Né? Então, ele pede para marcar a alternativa incorreta. Tá? Então, são 4 itens A, B, C, D, né? Vamos analisar cada um deles. Ó. Primeiro, você tem um conjunto, ele está supondo, né, que o conjunto aqui de vetores L é LD. Ó, né? Quer dizer, o U, o V e o W é LD. Então pode acontecer de que, se ele pegar 2 vetores desse conjunto, ele pode ser LD ou LI. Ó. Será que isso é verdade? Vamos verificar. Tá? Então, se esses 3 vetores são LDs, isso implica que ou U ele é múltiplo de V, ou o U ele é múltiplo de W, né? Ou o V é múltiplo de W. Né? Pode acontecer uma dessas situações, pode acontecer 2, né, dessas situações, ou as 3 pode acontecer. Né? Então, será que se eu pegar 2 vetores, ele vai ser somente LI ou somente LD, ou pode ser as duas coisas? É claro, pode ser as duas coisas. Vamos supor aqui que se você pegar U e V, ó, né, que sejam múltiplos, né? Pronto, eles vamos imaginar outra situação, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos supor aqui que somente U e V não são múltiplos, mas o W sim. O W ele é múltiplo de um desses vetores aqui, ó. Então, se eu pegar o par U e V, ele vai ser LI, né? Mas se eu pegar o par VW, eles vão ser LD. Então, pode acontecer as duas coisas, né? Então, essa aqui, ela é correta, né? Então, pode ser LD quanto LI. Eu não tenho garantia de que, se eu pegar 2 vetores de um conjunto de vetores LDs, eu vou ter somente LDs ou somente LIs. Tá? Então, não tem essa garantia. Tá? O segundo, se U e V é LI, né, você tem 2 vetores aqui que são linearmente independentes. Então, nesse caso aqui, o U não é múltiplo de V. Ó, né? Então, se você acrescentar mais um vetor, ó, nesse conjunto, ele vai ser LD ou LI? Sim, porque se esse vetor aqui não for múltiplo de U e V, ó, ele vai ser LI, né? Se esse vetor for múltiplo de um dos vetores, ele vai ser LD. Então, se você acrescentar um vetor a um conjunto de vetores LI, esse novo conjunto pode ser tanto LD quanto LI. Ó. Isso é verdade, né? Então, pode acontecer as duas situações. Tá? Então, agora nós vamos passar para os itens C e D, né? Então, você diz que C, U, V e W não nulos, né? E se U, V e W é LD, então 2U menos V é LD. Então, lembra o seguinte, né, porque aqui, na verdade, o que aconteceu? Ele só pegou 2 vetores do conjunto, né, de um conjunto de vetores que são LDs, e só multiplicou o primeiro aqui por 2 e o primeiro por menos 1. O segundo vetor, o primeiro vetor multiplicou por 2 e o segundo por menos 1. Será que esse conjunto ele é LD?
Então, aqui pode acontecer as duas situações. Ó. Lembra que se você tem um conjunto LD, ó, e tirar somente 2 vetores, um conjunto com 3 vetores e tirar 2 vetores, você não tem a garantia que ele vai ser sempre LD. Ó, né? Então, nesse caso aqui, essa aqui é que é o item falso, ó, que é o item incorreto, né? Porque a única coisa que eu alterei aqui nesse conjunto é que eu multipliquei o primeiro por 2, né, e o segundo vetor por menos 1. Então, pode acontecer que, se esses dois vetores aqui forem LI, então esse conjunto continua sendo LI. Ó. Agora, se o U e V fossem vetores LDs, ó, daí isso continua LD. Então, ela seria verdadeira se eu colocasse aqui ou LI, né? Daí sim, ela seria verdadeira. Então, como não tem essa parte aqui, esse item é falso. Então, essa aqui é o item correto. Mas, mesmo assim, vamos resolver aqui o item D, né, para analisar o item D. Ó. Ele diz lá que o conjunto de vetores U, V e W é LD. Ó. Se um dos vetores é gerado pelos outros 2. Então, esse aqui é um conceito importante, ó, de vetores geradores, que é o seguinte. Ó. Também é uma outra forma de você verificar se os vetores são LDs ou são LIs. Ó. Então, se esses vetores, 3 vetores são LDs, então implica que um desses vetores ele é uma combinação linear dos outros. Ó. Vamos imaginar que seja o alfa. Né? Vamos imaginar que o I e V sejam dois vetores não nulos, né? Então, o U vai ser uma combinação linear. Então, a gente diz o seguinte, né, que o U ele é gerado pelos vetores U e V. Ó. Então, essa aqui ela é verdadeira. Tá? Item verdadeiro. Tá? Tem uma outra forma de se interpretar e verificar se os vetores são LDs ou são LIs, ok? Então, a todos os alunos, bons estudos.